galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão preparados para a nossa segunda temporada com os livros Trilhas de Aprendizagem? Espero que sim. Nós começamos hoje a nossa segunda jornada com o livro Trilhas de Aprendizagem 2 para os quartos anos. Hoje, nesta aula, vocês terão acesso à atividade número 1 da disciplina de Língua Portuguesa. Nós estudaremos um novo gênero textual, é o diário. Vocês conhecem este gênero textual? Acredito que sim, né? Hoje, esse gênero textual ele está muito divulgado, muito famoso, né? Os diários são tipos de textos que as pessoas escrevem para registrar coisas íntimas, suas emoções, seus pensamentos, suas vivências. É um texto pessoal, que normalmente ele não tem a intenção de que outras pessoas o leiam. Normalmente, quem lê o diário é o seu próprio escritor, escreve-se para si mesmo. No passado, os diários, eles eram guardados assim a 7 chaves, tinha o caderninho com o cadeado, né? A gente escrevia no diário, escondia na última gaveta. Nossa, se o irmão da gente pegasse o nosso diário e lesse, a gente queria morrer, né? Porque havia ali coisas muito íntimas, muito nossas. Hoje, os diários, eles mudaram um pouco, né? Antes de eu entrar nessa parte, vou falar para vocês dos diários como registro histórico, né? Os diários escritos no passado, que foram encontrados, serviram como testemunhos de uma determinada época da história. Um exemplo disso, nós temos aqui no texto, olha aqui, ó, o diário da Anne Frank, o diário de Zatla e o diário de Malala, que é o último, eu acredito que seja o diário recente mais famoso. O diário de Anne Frank retrata uma menina judia que viveu o terrível tempo do Holocausto e é um registro histórico importantíssimo daquela época. Ela não sobreviveu ao Holocausto, mas depois os escritos dela foram encontrados e hoje faz parte da literatura que conta a história do Holocausto. O diário de Zatla também é um diário mais recente. O diário de Malala tem lá na sala de leitura da sua escola, que é a história de uma moça que recebeu até o Prêmio Nobel da Paz, porque ela tinha um blog, né, que é um diário eletrônico. O blog é um diário eletrônico, onde ela escrevia o que acontecia com ela. Então, muitas pessoas hoje em dia têm blogs, colocam na internet o seu dia a dia. E isso não deixa de ser um registro. O que é diário? A palavra vem de dia, né? Aquilo que acontece diariamente. Na atividade que nós vamos estudar no nosso livro Trilhas, a gente vai estudar um pouquinho, alguns textos do diário de Miriam. A Miriam é uma garota síria que vive na cidade chamada Alepo, e lá eles se encontram em guerra desde o ano de 2011. Nós também vamos aprender um pouquinho dessa história, e uma coisa importante da gente observar nos diários é que ele é escrito em primeira pessoa. O que é isso? Olha aqui, ó, eu, tá? Quem escreve o diário, ela vai falar dela, ela escreve, eu fiz isso, eu falei isso, aconteceu isso. E o diário, ele também apresenta, olha aqui, ó, data e local, e podem ser dirigidos a alguém. Quase sempre, esse alguém é a própria pessoa que escreve o diário, né? Ela escreve para ela ou ela escreve para o próprio diário. Tem muitos textos que assim, meu querido diário. Então, a pessoa está escrevendo para o próprio diário dela. A estrutura de um diário é muito parecida com a estrutura de uma carta, só que uma carta escrita para você mesmo. Então, aqui são os marcadores textuais do gênero diário. Quais são os elementos que compõem um texto escrito como diário? Então, primeira coisa é o chamamento ou a forma de chamar, né? Que é o que eu tinha falado alguns minutinhos antes. Meu querido diário, olhem aqui, ó. É a forma que a pessoa se dirige ao diário. Isso é chamado de vocativo. Outro ponto muito importante do gênero textual diário são as datas, tá? Normalmente o diário, que nem a Anne Frank, a Malala, né, e a Miriam, elas colocavam sempre lá que dia que era, dia, mês e ano. Isso é muito importante.
E o desenvolvimento das ideias do diário, que são o registro das vivências, né? Das experiências, dos pensamentos e sentimentos de quem escreve. A despedida, alguns diários apresentam até amanhã, boa noite, até mais, ou um simples até logo, e a assinatura. No final do relato daquela ocorrência daquele dia, a pessoa assina. Nós temos aqui na sequência a Miriam, né? Ela é uma menina que mora na Síria, um país do Oriente Médio, que vive em guerra desde 2011. E ela escrevia sobre o dia a dia dela, vivendo esse momento histórico tão complicado. Então, aqui está o diário de Miriam. Nós leremos alguns trechos do diário dela. Aqui tem 4 trechos, tá? Eu vou ler só um, tá? Vou ler o trecho 2, por exemplo. Alepo, que é a cidade que ela mora, dia 2 de junho de 2012. Último dia de aula. Dei um beijinho na bochecha de Abu e dei um colar a Jude, para que ela não me esqueça. Mamãe preparou um bolo para a professora. Vou ter muitas saudades deles. Sempre sinto falta da escola durante as férias de verão. Página 86. Vocês vão ler os outros trechos e nós faremos algumas atividades aqui. Dessa parte, nós não vamos fazer a atividade 1 inteira porque ela é muito extensa. Então, você vai ler esses 4 trechos com bastante atenção e você vai responder a questão A. Você já sabe que o Diário de Miriam traz acontecimentos da Guerra da Síria. Nem todos os trechos apresentados aqui mostram que é uma guerra. Quais desses trechos que vocês leram, desses 4 textos, nos darão pistas de que há uma guerra acontecendo? Então, você tem que voltar no texto e ler, tá, gente? Tem criança que vai lá e põe um X em qualquer lugar. Não pode, tem que voltar no texto. B, você vai fazer um X nas afirmações que dão pistas que está acontecendo uma guerra no relato da Miriam. Então, você vai ler essas alternativas e você só vai colocar o X naquelas que mostram que tem a guerra acontecendo. Eu vou ler uma aqui, ó. Minha professora se chama Josefina, ela tem 35 anos e se parece com a mamãe. Aqui está dando uma pista que a guerra está acontecendo? Não, né? Então, não vou colocar o X aqui. Letra C. Leia o fragmento. A volta às aulas foi cancelada, minha querida. Por causa da situação, o ônibus escolar não vai mais poder passar até aqui. O que quer dizer a palavra situação? Ou seja, qual é a situação que levou ao adiamento do retorno da aula? Foi a chuva, o calor, a guerra, uma doença? Leia o texto. Você vai fazer o X na alternativa certa. Letra D, vamos ler mais um fragmento. Fragmentos, gente, são pequenos trechos do texto. O texto todo, eu vou lá e pego um pedacinho. A volta às aulas foi cancelada, minha querida. Por causa da situação, o ônibus escolar não vai poder vir até aqui. O trecho está entre aspas. Por quê? O que significa? Quem que está falando aí? Por que esse trecho está em aspas? A Miriam está retratando a fala dela mesma? Ou a fala de quem? De quem é que ela está retratando a fala? Coloca a explicação aqui, ok? Letra E. Nos trechos apresentados aqui, quantos dias do diário de Miriam foram retratados? Como que você identifica isso? Então, esses trechos que a gente leu, são 4 trechos. Quantos dias do diário dela representam esses 4 trechos? Como é que você descobriu isso? Escreve aqui. Outra coisa, hein? Vai escrever parágrafo, letra maiúscula, termina com ponto. Faz uma escrita bem bacana. Letra F. Relacione as 2 colunas de acordo com o assunto de cada trecho. Então, a gente tem o trecho 1 até o 4. Aí eu vou aqui ler a primeira frase. Miriam relata o adiamento do retorno às aulas. Isso está no trecho 1, 2, 3 ou 4. Então, você vai colocar aqui ou 1, 2, 3 ou 4. Para fazer esta questão F, tem que voltar toda hora no texto, tá? Letra G. O que Miriam sentiu ao saber que o retorno das aulas seria adiado? Pelo jeito, a Miriam gostava de ir à escola, não é? Então, olha lá no trecho como ela se sentiu e descreve aqui, tá? Não é só para falar, ela ficou triste. Não, você vai descrever, você vai ler e vai escrever detalhadamente, tá bom? Letra H. A expressão somos as primeiros da turma significa o quê? Qual a alternativa dessa? Essa expressão, elas são as primeiras da turma, quer dizer o quê? Procura aqui e faz o xizinho. Observe. Último dia de aula.
foi o que o trecho que eu li para vocês. Eu dei um beijinho na bochecha do Abu, eu dei um colar a Jude, mamãe preparou um bolo para a professora, vou ter muita saudade, sempre sinto falta. Então, em negrito a gente tem dei, vou e sinto. As palavras destacadas no trecho indicam que Miriam está relatando algo que aconteceu com ela, que aconteceu com a amiga, com os pais, que vai acontecer ainda, que vai acontecer com a família, né? Então, a gente está vendo aqui que o diário é escrito em primeira pessoa. O que é escrever em primeira pessoa? É escrever de mim mesmo. Eu fiz, eu dei, né? Então, pensa aí como você vai achar essa resposta. Letra J. Em qual dos dias relatados observamos que a guerra chegou a Alepo, cidade de Miriam? Então, você vai colocar aqui qual é o trecho, se é o trecho 1, 2, 3 ou 4, e a parte que mostra que a guerra chegou na cidade da Miriam, que é Alepo. Letra K. O pai de Miriam disse a ela que a guerra ainda não chegou a Alepo. De acordo com o trecho 3, isso é verdade? Explica. Então, você vai ler o trecho 3 e você vai ver se isso é verdade ou não e vai explicar. Então, a gente para aqui hoje, tá? Então, nossa aula hoje vai até aqui. Releiam os trechos, tá bom? Façam com capricho, tá? Deixa eu mostrar uma coisa que eu peguei para vocês. Eu acho que hoje em dia a gente tem bastante gente fazendo blog, né? Escrevendo diários. Eu acho que vocês conhecem aqui, ó, esse livro Diário de um Banana, né? Esse livro muito divertido, né? Ele é o gênero textual diário. Aqui, o personagem principal, ele escreve sobre ele. Será que você não tem ele aí para ler nesse tempo de pandemia? Lá na escola tem. Quando você puder ir lá e pegar emprestado, vale muito a pena também. Como o Diário de Malala, o da Anne Frank, todos com abordagens diferentes. Então, eu fico por aqui por hoje. E um beijão de todas as pros dos quartos anos. Tchau, crianças, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!